Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre teorias evolucionistas. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o darwinismo e o neodarwinismo. Na aula passada nós falamos sobre o lamarckismo e como foi importante a teoria evolucionista de Lamarck. É claro que ela teve algumas falhas, que nós vamos discutir hoje, mas o mais importante é que pela primeira vez alguém explicou como é que os seres vivos se modificavam. Alguém colocou as bases para as teorias evolucionistas que vieram depois. Uma outra coisa muito importante deixada por Lamarck foi a utilização do termo adaptação. Lembram que ele falava que os seres vivos, para poder se adaptar às transformações que o ambiente sofria? Então, isso foi muito importante para o desenvolvimento das teorias evolucionistas. Mas o lamarckismo ele apresentava algumas falhas. Por exemplo, Lamarck dizia que quanto mais você utiliza uma parte do seu corpo, mais ela se desenvolve, lei do uso e desuso, e essa característica desenvolvida, ela passa para as gerações futuras, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, beleza. Então, se eu malhar, meus músculos vão crescer e meu filhote, meu descendente, já vai nascer musculosinho. É assim que acontece? Não é. Infelizmente, não é. Então, na verdade, a teoria de Lamarck ela não se aplica a muitas coisas. Ela possui falhas. Mas o importante é o legado que ele deixou. 20 anos depois da publicação dos estudos de Lamarck, um carinha se encantou pelos trabalhos de Robert Darwin. Então, Charles Darwin, baseado nessas ideias da transformação dos seres vivos, da adaptação, ele viajou o mundo durante 5 anos, observando os seres vivos e as transformações que eles sofriam, tentando identificar semelhanças, diferenças, encontrando fósseis de seres vivos que não existiam mais no planeta, buscando entender como é que isso aconteceu, buscando entender as semelhanças desses fósseis com os seres vivos atuais. E aí, depois de 5 anos estudando, Darwin começou a chegar a algumas conclusões. A primeira grande conclusão de Darwin foi que todos os seres vivos surgiram a partir de um ancestral comum. Segunda grande conclusão de Darwin foi que a evolução ela não tem direção. A evolução ela não acontece dos seres mais simples até eles ficarem mais complexos. A teoria de Charles Darwin ela tem como principal fundamento a seleção natural. A seleção natural simplesmente diz que é a natureza que seleciona os indivíduos que estão mais aptos a sobreviverem. Como que isso acontece? Para Darwin, os seres vivos eles são diferentes entre si, mas de vez em quando, por algum motivo que ele não sabia explicar na época, uns adquirem uma diferença ainda maior do que os outros. Se essa característica bem diferente das outras, ela dá uma condição melhor para esse ser vivo aqui sobreviver nesse ambiente, então esse ser aqui leva vantagem em relação aos outros. Chega na idade reprodutiva, arruma uma namoradia e tem filhotes que vão herdar essa característica que esse ser já nasceu com por algum erro aí da natureza, beleza? Da mesma forma, os seres que não têm essa característica, elas acabam, tendo dificuldade de sobreviver naquele determinado ambiente e vão morrendo aos poucos. Ao longo de gerações, os seres que eram desse jeito aqui acabam se transformando nesse ser que adquiriu essa característica aqui, diferentona. Apesar de Darwin conseguir formular uma teoria assim tão incrível e com tanta lógica, ele era um homem extremamente atormentado. Ele tinha muito medo de como a sociedade ia receber esse tipo de conhecimento. E ele também não queria ser visto como um ateu. Então ele guardou esses estudos e essas conclusões por mais de 20 anos. Até que numa bela tarde, ele recebeu uma carta de um jovem chamado Alfred Wallace. Alfred Wallace, ele estudava também os seres vivos e também acreditava na evolução. Sabendo que Darwin era estudioso da evolução, pediu para ele avaliar um artigo que ele tinha escrito com base em suas observações. E quando Darwin leu, ele se desesperou. O que Darwin estava querendo dizer, mas tinha medo. Então ele pensou assim, toda minha originalidade foi esmagada. Ou seja, ele vai publicar antes de mim esse trabalho e todo o meu trabalho de mais de 30 anos não vai ter válido de nada. Mas como ele era filho do papai, ele tinha uma influência política, eles conseguiram arrumar todo o cenário de modo que tanto Wallace quanto Darwin publicaram os seus trabalhos no mesmo evento científico. Como o trabalho de Darwin era algo muito mais consolidado, com muito mais exemplos, muito mais estudos, acabou ganhando muito mais destaque do que o trabalho de Wallace, que acabou nem ganhando os créditos por essa teoria evolucionista com base na seleção natural, ou seja, dizendo que é o ambiente que seleciona aqueles indivíduos que estão
com mais habilidades para sobreviver naquele momento. Então, Charles Darwin acabou ficando conhecido pela teoria da seleção natural ao publicar um livro em 1859 chamado de Origem das Espécies, enquanto que Alfred Wallace acabou ficando conhecido posteriormente por outros estudos, inclusive sendo chamado do pai da biogeografia. Então, como Darwin explicaria o exemplo da girafa, lá explicado por Lamarck na aula passada? Então, para Darwin, existe uma população de girafas e de vez em quando, por uma questão aleatória que ele não sabia explicar, posteriormente os conhecimentos de genética vão dizer que isso são mutações, de vez em quando nessa população de girafas de pescoço curto surgiu uma girafa de pescoço maior. Se o ambiente estava ali com vegetação rasteira, essa girafa de pescoço maior que surgiu não leva nenhuma vantagem em relação às demais. Porém, à medida que o ambiente foi mudando e a vegetação foi ficando um pouco mais alta, quando de vez em quando surgia aquela girafinha do pescoço maior, ela levava vantagem em relação às girafas de pescoço menor. Então, ela se alimentava melhor, ela ficava mais robusta, então ela conseguia arrumar um namoradinho também robusto como ela, de pescoço longo. E quando eles, e aí gerava um descendente, um filhotinho, esse filhote herdava essa característica do pescoço maior. Enquanto que as girafas de pescoço curto, cada vez com menos capacidade de alcançar a vegetação maior, acabavam morrendo e não chegando à idade reprodutiva e não iam deixando descendentes. Ao longo de várias gerações, as girafas de pescoço grande acabavam dominando essa população, porque as de pescoço pequeno foram aos poucos aniquiladas. E é que entra o neodarwinismo nesse fato aqui. Nem Lamarck, nem Wallace, nem Darwin sabiam nada de genética. Quase 150 anos depois da publicação do trabalho de Charles Darwin, as descobertas sobre mutação e recombinações gênicas respondeu perguntas que na época Darwin não conseguia responder. E aí foi deixando a teoria da seleção natural muito mais completa, mais científica, mais consolidada, o que acabou fazendo com que ela ganhasse tanta força no meio científico. Resumindo, pessoal, o fixismo é aquela teoria que diz que os seres vivos eles não se modificam, eles são fixos. E evolucionismo é aquilo que diz que os seres vivos eles se modificam ao longo de várias gerações. Lamarck vai dizer que os seres vivos mudam para se adaptar ao ambiente. Já Darwin, não. Darwin vai dizer que os seres vivos eles mudam aleatoriamente. E se essa mudança trouxer uma vantagem para ele naquele ambiente, o ambiente vai selecionar os indivíduos que estão mais aptos a sobreviver naquele ambiente. E o neodarwinismo vai ser a junção dos conhecimentos de genética com os postulados, as descobertas de Charles Darwin. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre teorias evolucionistas. Um grande abraço e até a próxima!